Olá pessoal, eu sou a Adriana. Olá, meu nome é Bruna. Olá, meu nome é Fabiana. Olá, eu me chamo Simone. Olá, meu nome é Simone. Olá, eu me chamo Keila. O nosso trabalho ele traz como foco a inclusão da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no ensino regular. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 2021, trata-se de um transtorno neurobiológico de causa genética. Segundo Silva, 2014, em seu livro Mentes Inquietas, se o indivíduo não for compreendido nos primeiros anos escolares, ele pode ter o seu aprendizado comprometido por uma vida toda. Então, o objetivo do nosso trabalho foi na criação de 2 jogos para auxiliar o professor dentro da sala de aula. 2 jogos esses que vai ajudar o aluno no momento do conhecimento do alfabeto, no conhecimento das letras, letras maiúsculas, letras minúsculas, fazer a diferença entre a letra maiúscula e a letra minúscula e nas relações dos grafemas e fonemas, ajudar o aluno no processo da leitura e no conhecimento das palavras. Então, o aluno ele vai ter mais autoconfiança no momento da aprendizagem e vai se tornar o aprendizado um pouco mais prazeroso e significativo para a criança. Então, ele vai ter mais vontade de aprender e participar das aulas no momento das atividades lúdicas. E as minhas colegas vão falar um pouquinho mais do nosso trabalho para vocês. Quando a criança chega na fase escolar, os problemas causados pelo transtorno de déficit de atenção ficam bem mais evidenciados. Na maioria das vezes, esses casos se tornam bem mais comuns no processo da alfabetização. Esses problemas podem vir apresentado como dificuldade em assimilar conteúdos pragmáticos e até mesmo uma dificuldade em fazer uma atividade bem simples. No entanto, alguns trabalhos podem ajudar no aprendizado dessas crianças. Segundo a psicopedagoga Coelho da Fonseca, o trabalho adequado e bem atencioso do professor com a criança torna-se mais segura de sua capacidade. Foi pensando numa forma de auxiliar o professor, nosso grupo decidiu pela confecção de 2 jogos, com o intuito de promover e facilitar o aprendizado desses alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma forma divertida, de uma maneira que a criança aprenda também. Vale lembrar que a inclusão, simplesmente por si só, não consegue atender à necessidade da criança. Para a conclusão desse nosso trabalho, fizemos buscas de materiais literários, livros eletrônicos, leis e decreto disponibilizado na internet. O que o aluno deve aprender nos primeiros anos do ensino fundamental? Em seus anos iniciais, o ensino fundamental é direcionado para o desenvolvimento social e intelectual do estudante. No ensino fundamental, devem ser trabalhados recursos pedagógicos que valorizem situações lúdicas de aprendizagem. É sugerido que, no primeiro ano, os alunos devam conhecer as letras do alfabeto e que esteja familiarizado com a escrita. Diferenciar letras e números, a noção de espaço e tempos, os princípios matemáticos, fazendo que o aluno se desenvolva em várias formas de comunicação. Bom aprender também sobre as habilidades sociais, tais como trabalhar e compartilhar em grupo. E as características do déficit de atenção e hiperatividade. Na maioria das vezes, os primeiros sintomas aparecem durante a infância, entre 6 e 7 anos, e são identificados por pais e professores, o qual tem o maior contato com a criança nessa fase do seu desenvolvimento. Entre os principais sintomas estão a desatenção, a agressividade, teimosia e impulsividade, que fazem que com a criança tenha comportamentos inadequados. Mas não é apenas o diagnóstico que é complexo.
O tratamento também requer uma atenção especial. Alguns dos sintomas que devem estar presentes são: na leitura, erro de reconhecimento de palavras, no desenvolvimento da fala, do vocabulário, dificuldades em nomear cores, parecer não escutar quando fala com ele, não seguir as tarefas escolares. Eu vim falar sobre as consequências que a falta de informação do professor pode acarretar na condução do aprendizado de uma criança que tem TDAH. E também sobre os desafios de ensinar uma criança com TDAH. Hoje em dia, o que se vê na escola é a padronização dos alunos. Então, o professor, na sala de aula, ele costuma tratar todos os alunos da mesma maneira, com as mesmas técnicas de aprendizagem. Só que nem sempre todos os alunos vão responder do mesmo jeito. Então, quando isso não acontece, o aluno ele pode ser rotulado como indisciplinado, inconsequente, desatento. Só que nem todas as vezes é um problema de comportamento. Esse aluno ele pode apresentar algum tipo de transtorno, como o TDAH, por exemplo. Como já vimos antes, a criança que tem TDAH, ela pode ser hiperativa, ela pode ser desatenta. Então, são problemas que ela não consegue controlar, né? Ela tem um distúrbio neurológico. E como que o professor pode identificar isso na sala de aula? Ele precisa se informar. Então, nós vemos hoje que falta o que para o professor? Em muitos casos, reciclagem, possibilidade que possam fazer cursos custeado pela instituição escolar ou pelo governo, para que esses professores consigam se atualizar. Muitos deles correm atrás das informações de maneira própria, ou se atualizam de maneira própria. Só que, quanto mais informação os professores tiverem dentro da sala de aula, menos consequências os atos desses professores podem acarretar para as crianças que têm esse problema. É um diagnóstico difícil, que demora, né, a ser concluído, e durante todo esse processo, essa criança sofre grandes defasagens. Então, com esse projeto, a gente apresenta ferramentas que podem ajudar o professor na aprendizagem dessas crianças. Hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre o nosso projeto para auxiliar no processo de alfabetização de uma forma lúdica. Para isso, apresento a vocês 2 jogos, que podem ser usados para o enriquecimento das aulas de língua portuguesa. O primeiro jogo é chamado de Jogo da Velha Silábico, que consiste em uma releitura do Jogo da Velha convencional. Ele é formado por um tabuleiro e 32 fichas silábicas dispostas de cores diferentes. Para este jogo, contamos com a participação de 2 pessoas. Cada uma fica com uma cor diferente de ficha. O objetivo do jogo é formar palavras com 3 sílabas, utilizando os espaços do tabuleiro. Quem formar uma palavra com 3 sílabas primeiro, vence o jogo. Lembrando que um participante pode atrapalhar o outro na hora de formar a palavra. O segundo jogo é chamado de Descubra a Palavra. Para confeccioná-lo foram utilizados uma caixa de sapato, 6 gargalos de garrafa PET, tampinhas de garrafa PET e ficha com vários desenhos diferentes. O objetivo do jogo é fazer com que a criança relacione o desenho com o seu nome. Neste jogo, a criança escolhe uma ficha e, em seguida, ela deverá separar as letras que serão utilizadas para escrever o nome da figura que ela está vendo e fixá-las na ordem correta na plataforma, formando assim o nome da palavra escolhida. O levantamento bibliográfico deste projeto mostrou dados consistentes sobre as dificuldades enfrentadas pelas crianças com TDAH dentro do ambiente escolar. Com base em pesquisa bibliográfica, artigos
e materiais científicos, foi demonstrado que, devido a fatores neurológicos, as crianças com TDAH demonstram maior dificuldade na assimilação de conteúdo. Essa pesquisa também demonstrou que desatenção e hiperatividade são alguns dos sintomas enfrentados por crianças com TDAH e que atividades lúdicas com maior interatividade com outras pessoas podem ser mais assertivas quanto à assimilação que as crianças precisam para aprender dentro do ambiente escolar. Com base nesses dados obtidos, foi proposta a criação de 2 jogos para auxiliar essas crianças no processo de alfabetização. Esses 2 jogos contam com formação de palavras por meio de sílabas e figuras. O projeto se mostrou eficiente porque possibilita que a criança construa seu próprio conhecimento por meio de brincadeiras e que se sinta mais motivada a participar por causa de ser um objeto lúdico. O último aspecto positivo a ser levado em consideração é a praticidade da confecção desses jogos, uma vez que eles são de fácil produção e o professor pode contar com a ajuda de seus alunos para a confecção dos mesmos. Esse projeto foi desenvolvido a partir de uma pesquisa muito enriquecedora, que possibilitou a exploração de um campo ainda não tão explorado, a necessidade de uma atenção diferenciada para as crianças com TDAH. Muitas discussões ainda circundam esse tema, quando se trata de obter um diagnóstico preciso, devido à sua complexidade. Essas crianças às vezes ainda são confundidas com crianças indisciplinadas e mal educadas. Por meio de uma pesquisa quantitativa, foi possível adentrar neste mundo e entender a importância que tem a informação para um profissional ser capaz de desenvolver seu trabalho. Com a delimitação do problema, foi desenvolvida uma solução abrangente que possa compreender desde as crianças que não possuem dificuldades de aprendizado até as que possuem. A elaboração dos 2 jogos destinados a aulas de língua portuguesa, mais precisamente a alfabetização, facilita a compreensão e a assimilação do conteúdo, pois se trata de uma atividade lúdica e divertida. Os jogos são itens que fazem parte do universo infantil. A criança aprende a brincar desde seu nascimento, então trazer uma brincadeira para o universo do aprendizado faz com que elas aprendam mais facilmente, de forma mais divertida. Por serem confeccionados com materiais baratos, de fácil acesso, acredita-se que esse projeto pode ser aplicado em qualquer tipo de escola. O que fica claro com esse projeto é que o professor, juntamente com a equipe gestora, usando de criatividade, são capazes de transpor qualquer obstáculo na formação do indivíduo. Ao escolher trilhar este caminho, o professor deve estar ciente que é preciso coragem e audácia para seguir com o propósito de educar, mas se tiver êxito, será o responsável pela transformação de uma geração.